Olá, olá, tudo bom com vocês? Essa é a segunda aula da terceira unidade. Na aula passada, a primeira aula, nós vemos um pouquinho sobre as imagens, que são um dos tipos de dados que nós usamos em SIG, né? Vimos também um pouquinho sobre processamento digital de imagens. E nessa aula nós vamos ver outro tipo de dado que nós usamos em SIG, que são os vetores. Vamos lá? Na aula passada, nós já vimos um pouco sobre processamento de imagens ou arquivos matriciais. Agora, vamos dar uma olhada nos arquivos do tipo vetorial, que também são bastante utilizados no ambiente SIG. Um arquivo vetor pode ser criado a partir de três primitivas gráficas: ponto, linha e polígono. O ponto é uma primitiva gráfica sem dimensão, utilizado na representação cartográfica para atribuir a localização de alvos independente de sua dimensão real. A linha é uma primitiva gráfica unidimensional. Uma linha pode conter vários segmentos de reta. Cada um desses segmentos é definido pela reta que une dois pontos. Geralmente, as linhas utilizadas na representação cartográfica também são chamadas de polilinha e constituem de diversos segmentos de retas conectados. Por exemplo, se temos uma linha formada por 3 segmentos de reta, teremos então 4 pontos para formar essa linha, sendo que o ponto inicial e final são os nós que determinam os limites dessa linha, e os 2 pontos intermediários são os vértices que conectam os segmentos. Linhas são bastante utilizadas para representar feições em que o comprimento e seu prolongamento e direção no espaço estudado é importante, mas não interessa sua largura. Polígono ou área é uma primitiva bidimensional. É definido por uma linha em que o primeiro e o último nó são o mesmo ponto, ou seja, um conjunto de segmentos de retas conectados que formam um polígono fechado. Na representação cartográfica, o polígono é usado quando é importante representar a forma e dimensão do elemento, ou quando se tem interesse pelo cálculo da área. Em ordem de camadas, visualmente falando, o polígono ficaria na camada inferior, a linha na camada intermediária e o ponto na camada superior. Isso porque, como já sabemos, em um projeto, no SIG, organizamos nossos dados em camadas e a ordem delas importam, pois um polígono na camada superior pode, por exemplo, cobrir parcial ou totalmente as informações dos demais vetores de linha e ponto abaixo dele, sem que se perceba. Claro que existirão algumas exceções nesse arranjo da ordem das camadas. Porém, é importante que se siga a regra e posteriormente reordene as exceções se necessário, evitando os erros banais. Existem vários formatos de arquivos vetoriais, a saber, EPS, CDR, AI, DWG e muitos outros. Porém, em um programa de SIG, o formato vetorial que mais nos interessa é o shapefile. O shapefile é um arquivo originalmente criado pela Esri, que é a mesma empresa criadora do ArcGIS. A grande vantagem desse formato vetorial é que ele não apenas armazena a geometria, mas também informações acerca de cada geometria existente no arquivo. Essas informações são armazenadas em um arquivo do tipo tabela, com a extensão dbf. Para um SIG, que utiliza de atributos dos elementos para realizar análises, pesquisas e gerar informação, ter uma tabela de atributos associada diretamente ao vetor é de suma importância. Ao se deparar com o shapefile, você irá ver vários formatos de arquivos associados, sendo que 3 deles são fundamentais para o funcionamento desse arquivo. São eles: o arquivo de extensão .shp, que armazena o vetor em si, ou a geometria, o arquivo de extensão .dbf, que armazena os atributos do vetor,
e o arquivo .shx, que armazena o índice posicional do vetor e é responsável pela ligação entre o SHP e o DBF. Por serem fundamentais, se algum desses arquivos forem deletados, o arquivo shapefile será corrompido e não poderá mais ser aberto. Os demais arquivos são complementares e serão criados conforme os tipos de alterações que forem sendo feitas no shapefile original. Deletar os arquivos complementares não comprometem o funcionamento do shapefile. Apenas haverá perda de algo relacionado, como, por exemplo, o arquivo pode ficar sem informação de projeção se você deletar o arquivo .prj. Outra característica importante do shapefile é que cada arquivo suporta apenas um tipo de geometria, ou seja, pontos, linhas e polígonos não podem estar misturados em um único arquivo shapefile, sendo necessário criar um arquivo diferente para cada geometria. O grande problema de se trabalhar com os vetores são a falta de atenção às regras topológicas, quando elas são necessárias para a definição dos elementos no espaço mapeado. O que são regras topológicas? São expressões que irão verificar se a geometria criada dos vetores é válida e se respeita os relacionamentos estabelecidos. De uma forma geral, um vetor bem trabalhado terá pouco ou nenhum erro topológico, ou seja, você não encontrará um problema quando tentar aplicar um processo que depende que os vetores tenham uma geometria válida. Mas o que seria, então, uma geometria válida? Vamos ver alguns exemplos com base em regras topológicas. Vamos supor que você esteja mapeando uma área urbana e criando um vetor de polígonos, onde cada polígono representa uma classe de zoneamento urbano da cidade. Nesse caso, não existe nenhuma área do perímetro urbano que não seja classificada dentro da lei do zoneamento urbano. Portanto, seu vetor de zoneamento, nesse caso, é o que chamamos de geocampo. Sendo assim, os polígonos que formam os limites das zonas urbanas possuem algumas regras topológicas para serem validados. Primeiro, um polígono não pode sobrepor a outro polígono. Polygons must not overlap. Esses polígonos devem compartilhar suas fronteiras, mas nunca avançar para além do limite do polígono vizinho, pois não existe nenhuma área na cidade que pertença a duas zonas urbanas simultaneamente. Segundo, os polígonos não podem conter espaços vazios entre eles. Polygons must not have gaps. Como já foi mencionado, o zoneamento urbano aqui é um geocampo. Portanto, não existirá nenhuma área da cidade que não seja classificada dentro de alguma zona urbana. Além dessas regras mais específicas para este caso, temos as mais gerais, de polígonos que servem para verificar erros grotescos de vetorização, por exemplo. Podemos ter uma regra como polígonos não podem conter geometria inválida. Polygons must not have invalid geometries. Esses erros são acusados com um X verde no QGIS, nas intersecções onde se cria um nó no polígono, cruzando ele com ele mesmo, gerando assim um elemento complexo e inválido. Outra regra é que polígonos não podem conter duplicatas. Polygons must not have duplicates. Sim, às vezes acontece de criar sem querer duas vezes o mesmo polígono. E é muito difícil achar a duplicata sem buscar pela regra topológica, pois elas ficam exatamente uma em cima da outra e contam como dois elementos ocupando o mesmo espaço. Existem ainda outras regras que podem ser criadas pelo usuário para satisfazer sua necessidade conforme seu objetivo, mas as principais são essas apresentadas. Agora, vamos ver um exemplo de regras topológicas para linhas. Vamos supor que você fará a vetorização de drenagem de uma área, portanto, precisará vetorizar os rios e seus afluentes. Quais regras topológicas devem ser seguidas? Primeiro, linhas não devem se cruzar. Lines must not intersect. A linha pertencente a um rio jamais deve cruzar a de outro rio. Se aquele primeiro for o afluente, ele irá parar exatamente na linha do rio em que deságua e não cruzá-la. Uma observação:
No caso de arruamentos, essa regra também deve ser seguida. Mesmo que uma rua cruze a outra, ela deve ser finalizada ao chegar na rua de cruzamento e reiniciada após dar continuidade. Segundo, linhas não devem conter oscilações. Lines must not have dangles. Essas oscilações acontecem quando, ao realizar o encontro de uma linha com a outra, acaba ficando um espaço entre elas, sem que se perceba. Uma forma de evitar isso é usando a ferramenta de aderência, ou snaps. Podemos incluir ainda as regras mais gerais, como linhas não devem conter geometrias inválidas. Lines must not have invalid geometries. Quando uma linha faz um laço, ou seja, dá uma volta cruzando a si mesma, isso é definido como uma geometria inválida. Linhas não devem conter duplicatas. Lines must not have duplicates. Quando se cria uma mesma linha duas vezes, da mesma forma como se faz com um polígono. Linhas não devem conter pseudonós. Lines must not have pseudos. Quando uma linha é fragmentada em dois segmentos, criando um nó falso. Chamamos de nó o vértice que liga duas linhas com vários segmentos cada. O que une cada segmento é chamado de vértice. E as regras topológicas de pontos? Os pontos são os menos afetados por problemas topológicos, exatamente por serem geometrias adimensionais. Mas ainda assim é possível criar regras topológicas para eles, tais como: pontos não devem conter duplicatas. Points must not have duplicates. O que acontece com a linha ou com os polígonos também acontece com os pontos, quando se tem mais de um registro no mesmo local. Pontos devem estar dentro de. Points must be inside of. Quando é necessário que todos os seus pontos estejam posicionados dentro de um vetor de polígono, por exemplo. Os pontos que estiverem fora serão considerados erros topológicos. Estas são apenas algumas regras, mas existem muitas outras que podem ser criadas pelo usuário, conforme a sua necessidade. Bom, espero que vocês tenham prestado atenção. É muito importante essa parte de topologia de vetores. É algo que atrapalha bastante na hora que a gente vai fazer a construção dos vetores, na hora que a gente vai validar essa geometria. Nós vemos bastante erros na hora de verificar a geometria de curvas de nível, de drenagem, polígonos. Isso atrapalha bastante no processamento desses dados, tá? Na criação de análises e de demais processos. Então, é muito importante, quando vocês estiverem trabalhando com dados vetoriais, fazendo a vetorização, ou até quando vocês pegam um arquivo vetor que não é de vocês, que vocês baixaram, fizeram o download, pegaram de alguém, verificar, sempre fazer a verificação topológica e sanar os erros, né? Eliminar esses erros para que vocês não tenham nenhum problema dali para frente, tá? Essa parte de topologia nós vamos ver também nas partes práticas, nas aulas práticas, tá? E ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só perguntar no fórum, perguntar nas nossas próximas aulas online, né? Nas nossas próximas aulas no AVA. E vocês podem também dar uma olhadinha na descrição aqui, onde eu deixei alguns documentos, algumas coisas que falam sobre topologia que pode ajudar vocês. Alguns outros tipos de topologia que não foram colocadas aqui. Tudo bom? Então, até mais!